Estamos ao vivo, vamos começar aqui mais um Forja Homens e Mulheres, nesse formato de live, nesse formato ao vivo. Hoje que é perguntas e respostas, então eu recebi algumas perguntas e Opa, voltou, tinha caído aqui a minha conexão. Minha filha de 2 anos só quer comer doce, como que eu mudo, eu não sei. Eu não sei te ajudar. A doce é mais gostoso do que brócolis. Ela vai comer o que tiver para comer, né? Então, se tiver doce, vai ser mais fácil ela querer comer doce. Eu recomendo que você tenha na geladeira as coisas que você gostaria que a sua filha comesse. E não tenha as coisas que você não gostaria que a sua filha comesse. E que você adote o hábito de alimentação que você quer que a sua filha possua ao longo da vida dela. Então, se tiver doce, ela vai preferir comer doce. Se não tiver, como é que vai fazer? O que ela vai comer? Então, é muito mais uma rotina de alimentação, não sei se é rotina a palavra certa, mas os hábitos alimentares dos pais fica mais fácil transferir para os filhos quando os pais decidem ter comida saudável dentro de casa. Eu lembro uma palestra da nutrição. Então, a primeira coisa é essa: adote na sua vida os hábitos alimentares que você gostaria de transmitir para sua filha. Opa, voltou aqui, caiu, estava caindo aqui, eu tirei do Wi-Fi, vamos nos dados aqui, acho que não vai cair mais não. Então a primeira pergunta: como fazer minha filha comer saudável ao invés de comer doce? Eu não sei como fazer essa transformação, mas não tenha o doce em casa, se você não quiser que ela coma. Vamos para a próxima aqui. Quando o pai e a mãe pensam diferente, o que fazer? Essa é uma pergunta bem recorrente que eu recebo. Fica de dever de casa. Tem no meu canal do YouTube, eu não sei se eu consegui subir aqui no Insta, mas no YouTube tem um vídeo de uns 30 a 40 minutos eu falando, só respondendo essa pergunta. Vai lá e assiste. Mas de imediato, você abre mão de vencer e que o seu filho seja o vencedor das diferenças de vocês. Quando o pai e a mãe pensam diferentes, que o vencedor dessa diferença não seja o pai, não seja a mãe, seja o filho. E quando no coração de vocês estabelecerem essa prioridade para a criança, que não seja nenhum nem outro, vai ser mais fácil. Vocês vão abrir mão de muitas brigas, vão abrir mão daquela vontade de vencer, vão abrir mão daquela vontade de discutir. Essas coisas naturalmente vão se resolvendo se vocês colocam a educação da criança como prioridade. Mas faz isso que eu falei, dever de casa. Vai lá no meu YouTube, tem um vídeo de entre 30 a 40 minutos só respondendo essa pergunta, falando ali do impacto que causa na criança a relação ou a má relação entre os pais. Na verdade, eu falo da boa e da má relação, isso com base em estudos científicos. Então tem lá as referências dos estudos científicos, não é nada da minha cabeça não, beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Como fazer para eles prestarem mais atenção no que falamos? Tem criança que é mais distraída mesmo. Eu no meu 3º ano, eu não fazia ideia do que eu ia fazer no vestibular, fui bater um papo com a psicóloga da escola, né? E aí ela disse que eu era um DDA, era a sigla da época, DDA. Hoje é TDA, seria na época distúrbio de déficit de atenção, hoje é transtorno de déficit de atenção. Déficit é uma palavra difícil. Se eu tenho ou não, eu não sei, mas que eu tenho dificuldade de ficar prestando atenção numa coisa só, eu tenho. O meu filho Miguel também é bem distraído. Ele é bem distraído. Então, muitas vezes eu falo, filho, você ouviu o papai? Eu faço ele, não sou eu falando para ele, é eu forçando com que ele preste atenção. Filho, você ouviu o papai? Filho, o que foi que o papai falou? Miguel, o que foi que a gente combinou? Então, eu vou lembrando para torná-lo participante e não passivo, não só recebendo a informação, mas fazendo ele pensar no que eu falei e, naturalmente, ele vai procurar prestar mais atenção. E aí tem que ter paciência, né? Às vezes você pode se agachar, ficar na altura do seu filho, não falar de cima para baixo. Você pode, se for o caso, pegar o rostinho dele com carinho e virar para você. Essas coisas me ajudam no dia a dia com meu filho. Ele é bem distraído, nisso ele parece comigo. Vamos aqui para as próximas perguntas. Às vezes fico com muita raiva da minha filha e já estou estressada com esse isolamento. Ela me desobedece. Às vezes eu fico com raiva do meu filho também. E a raiva é um sentimento que faz parte da nossa natureza, né? Faz parte de ser humano. Sentir raiva, sentir triste, sentir chateado e tudo mais. E se eu falar para você que eu nunca senti raiva do meu filho, eu vou estar mentindo para você.
A questão não é o sentimento, não é controlar o sentimento, até porque é impossível você controlar o sentimento. Você pode influenciar o seu sentimento à medida que você vai amadurecendo no processo de autoconhecimento. E para isso você precisa começar a perceber os seus sentimentos, quando você está com raiva, quando você está triste. Desde o iniciozinho, tem pessoas que não têm um nível de percepção tão forte, que só percebem quando está com raiva, quando está estourando de raiva. Mas às vezes essa raiva veio crescendo desde o início. Então você a desenvolver esse autoconhecimento para lhe ajudar a saber como lidar com os seus sentimentos e não como controlar. Você não controla os seus sentimentos. Então meditação pode lhe ajudar com isso. Exercício físico, sono, alimentação, as coisas da sua saúde podem lhe ajudar com isso, porque vai lhe dar mais autocontrole. E obviamente você estudar. Estudar o que você pode fazer para se conhecer melhor, para estar mais em contato com suas emoções. Esse é o primeiro ponto. Você não controla suas emoções, mas você controla suas ações. Suas ações estão totalmente no seu controle. De vez em quando, a gente sofre o que a gente chama de sequestro emocional, é quando o nosso lado emocional domina o nosso racional, mas quanto mais autoconhecimento você tiver, menos esses episódios vão acontecer. E não se coloque como vítima dizendo, eu sou assim mesmo. Não, você age da maneira como você escolhe agir, por emoção ou por consciência, você que escolhe as suas ações. Mas sim, de vez em quando eu também esquento a cabeça. Então, a primeira coisa é você iniciar esse processo de autoconhecimento. Outra coisa é você ajustar a sua expectativa. Porque a gente só se frustra quando algo não corresponde à nossa expectativa. Talvez a sua expectativa esteja alta demais com relação ao comportamento do seu filho. E você falou que já está estressada por causa desse isolamento, que é totalmente normal. Esse isolamento traz estresse para a gente. Primeiro porque tira a gente da rotina e segundo por causa das incertezas, as incertezas futuras, as incertezas quanto à saúde e aquele estresse ruim, aquele estresse de envelhecimento celular que faz mal para o corpo da gente. Então, saiba que para o seu filho é pior ainda. Se uma criança dentro de casa, se for um apartamento que você mora, então aí vai ser mais difícil ainda para ele. Na medida do possível, cuide da sua alimentação, veja o que dá para fazer exercício físico. Hoje a Bárbara estava fazendo aula de yoga, eu acho que é yoga. Ela estava fazendo pela internet, tem lá a professora, e o Miguel estava lá fazendo junto, na medida do possível. Rapidinho ele encheu o saco e saiu e foi brincar comigo. Saiba que para o seu filho é mais difícil e faça o melhor que você puder. Vamos lá para a próxima. Filho, 6 anos, que não quer cumprir combinado e não obedece. Como proceder? Filho, 6 anos, não quer cumprir combinado e não obedece. Como proceder? A primeira coisa, eu sempre falo, não é a criança que obedece ou não obedece. É o adulto que tem ou não tem autoridade. Uma criança não tem dificuldade de obedecer um adulto em quem ela reconhece autoridade. Então tem coleguinha do meu filho que não respeita os pais e vai brincar lá em casa com o Miguel e me respeita. Então basicamente o foco não é a criança, o foco é o adulto. O que você precisa fazer em você para que ele mude isso? E aí você fala aqui que você já faz o combinado, né? Você diz aqui, não quer cumprir o combinado e não obedece. Como proceder? Então vamos lá. Tem alguns tipos diferentes de pais. Tem os pais que são autoritários, esse você já sabe, que historicamente é o modelo mais dominante, né? Aquele pai muito severo e tal. E tudo que eu falo pai, entenda mãe também, tá? Eu falo pai porque eu sou homem, mas sempre que eu falo pai, entenda mãe. Então é aquele pai, mãe mais severo, mais distante emocionalmente. No nosso tempo, acho que de uns 40 anos para cá, começou um movimento muito forte que foi para o outro extremo da permissividade. E você precisa achar o equilíbrio, você precisa estar no meio. O que você pode te ajudar? Coisas para você ficar atenta. Primeiro, voz de comando. Eu vejo os pais muito tentando sair desse modelo de ser pais mais severos e se tornar pais mais próximos, e eles começarem a pedir as coisas para os filhos. Você não precisa bater no seu filho, você não precisa gritar, você não precisa fazer nada disso. Não quer dizer que quem manda na casa é ele. Quem manda na casa é você. Existe sim uma ordem, existe uma hierarquia. A dona da casa é você, a casa não é do seu filho. A sua casa não é uma democracia. Obviamente que você vai dar o máximo de espaço que você entender que deve dar para o seu filho, você vai trazer o máximo ele para participar, mas a palavra final é sua. Então você precisa ter uma voz de comando. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito. Eu ouvi ele falando, não lembro se foi uma palestra ou uma entrevista que eu assisti dele. E ele fala o seguinte: quando eu era criança,
eu chegava no restaurante e meu pai falava assim, Mário, sente-se. Hoje eu chego no restaurante e eu vejo os pais falando, filhinho, onde você quer sentar? Você percebe a diferença enorme que existe entre um e outro? Os pais estão no comando. Cara, com paciência, atenciosos, mas os pais que estão no comando. O outro, eles colocam, não é a criança que se coloca no comando. Os pais colocam a criança no comando. Então, primeira coisa é você ter voz de comando. Segunda coisa, saiba que você vai ser testado. A criança testa a sua autoridade. E você precisa estar atento para isso, não precisa gritar e tal, mas você precisa estar atento. Por exemplo, uma vez eu estava na igreja com meu filho, aí levei ele para a salinha. Então quem está na igreja está ligado como funciona esse movimento. Chega a hora lá do pastor falar, as crianças vão lá para a salinha. E aí tem uma mãe lá que ela visivelmente estava cansada. E o garoto, o filho dela, ficou em pé na cadeira. E aí a professora da salinha falou, ó, fulano, senta, não fica em pé não. Aí o menino não sentou. Aí a mãe falou, chamou ele pelo nome e falou, olha, senta, não é para ficar em pé. O garoto virou, ele ficou na direção da mãe, olhou nos olhos, não sei se olhou nos olhos, né, mas ficou olhando para a mãe e ficou em pé, em cima da cadeira, olhando para a mãe. Aí a mãe estava mexendo no celular, ela visivelmente estava cansada, e ela só abaixou e continuou mexendo no celular. Eu entendo o cansaço daquela mãe. Às vezes educar é difícil, gente. Educar não é fácil. Só que você percebe que essa mãe foi testada. Ela deu uma ordem direta para o garoto não obedeceu e ela aceitou. Ou seja, ela está dizendo para o garoto que ele não precisa cumprir as coisas que ela fala. E aí não precisa cumprir, não vai cumprir, né? Então, no caso dessa mãe, ela deveria falar, ó, fulano, sente. Se ele não sentasse, ela deveria chegar e falar de maneira firme. Se precisasse pegar no rostinho dele, olhar para ela. Se precisasse pegar aqui assim no ombro e falar, filho, eu falei para você sentar. Você ouviu a mamãe falando? Ouvi, mamãe. E por que você não sentou? Vai ser diferente se ela fizer assim. Você não precisa bater, não precisa gritar para estabelecer autoridade. Só que você não pode deixar com que as crianças assumam o comando da parada, assumam o comando da casa. Então, se você começar a ficar atento a essas coisas, vai ajudar muito. Eu estou falando aqui com você, não tem uma hora. Eu estou aqui na casa da Bárbara, e aí o Miguel foi no quarto dele, acendeu a luz e deixou a luz acesa. Aí a Bárbara passou lá e falou, Miguel, vai lá no seu quarto apagar a luz que ficou acesa. Ele fingiu que não ouviu. Aí eu percebi, eu chamei, Miguel, vem cá. Aí ele veio, o que foi que a mamãe falou para você? Ao invés de eu falar para ele o que ele deve estar fazendo, eu estou fazendo ele pensar no que ele deveria fazer. E dentro da gente existe uma questão de coerência. A gente quer se manter coerente com o que a gente fala. Filho, o que foi que a mamãe falou para você fazer? Ele falou para eu apagar a luz. E o que você vai fazer então? Eu vou apagar a luz, papai. Então vai lá e apague. Aí ele foi lá e apagou. Ao invés de eu chamar e falar, filho, sua mãe falou para você apagar a luz, apaga a luz. Porque quando a gente fala algo, a gente quer se manter coerente. Isso é natural, isso é um tipo de comunicação de não linguagem. É algo meio que do nosso emocional. Então, se você puxa esse input da criança, se você faz ela falar para você, faz ela pensar e faz ela verbalizar o que ela deveria estar fazendo, ao invés de você falar para ela o que ela deveria estar fazendo, naturalmente que esse compromisso com a nossa palavra que existe na gente vai jogar a nosso favor. E bota a criança para pensar. Por exemplo, você está numa reunião de trabalho, se você dá uma ideia, é provável que você defenda mais a sua ideia do que defenda a ideia de uma outra pessoa. É por causa dessa questão de coerência que existe dentro da gente. Mas é principalmente voz de comando. Para a sua pergunta, principalmente voz de comando. E saiba que você não tem que pedir as coisas para o seu filho. Você orienta, você dá a ordem, você dá a diretriz. Não precisa ser grossa, mas é uma ordem. Beleza? E se foi algo que ele fez algo que machucou você, que você ficou triste, então ele está gritando, está fazendo alguma coisa, você ficou chateado, óbvio que no momento do estresse, do pico do estresse emocional, você não vai conversar com ele. Mas depois, poxa, seu filho tem 6 anos, que você falou. Você pode chegar e falar, filho, a mamãe ficou triste com o que você fez. Agora faça isso se for verdade. Nunca use isso como técnica. Se realmente você se entristeceu com algo que ele fez, que ele falou para você, você chama ele e fala, ó filho, a mamãe ficou triste, porque você tratou a mamãe assim, assim, assim. Eu fiquei triste com isso e isso machuca o sentimento da mamãe. As crianças sabem disso. Mas, de novo, só faça se for verdade. Se você fizer isso como técnica, vai funcionar 1, 2, 3 vezes, depois você vai banalizar e você vai acabar perdendo o respeito. E algo grave
você vai tornar banal. Beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Aqui, ó. O meu filho grita muito para expor seus pensamentos quando não concorda com algo, quando é contrariado, quando lembro do combinado sobre o horário da TV, computador e até mesmo com os primos quando discorda das brincadeiras ou fica bravo com alguma coisa. Estava indo tudo bem antes dele ficar doente e agora tenho que ser bem firme, porque ele está bem difícil. Mas fora essa fase de agora, ele tem sempre um tom de voz altivo. Quando pergunto por que dele estar gritando, ele diz que é para eu ouvir. Tá legal. É meio parecido com a pergunta anterior, né? Então, tá, seu filho tem gritado muito. Quando você pergunta por que, é para você ouvir. Então ele precisa saber que não é gritando que se ouve. E você pode fazer isso na prática, né? Por exemplo, pensar alguma coisa diferente para sair do contexto. O meu filho Miguel, ele está chegando perto da fase de cair os dentes. Se ele chegar, o dente de leite, né? Trocar. Se ele chegar para mim e falar, papai, vamos ganhar dinheiro com o meu dente. Se eu botar o dente debaixo do travesseiro, aparece dinheiro. Essa é a moda. Moda não, é o conto, né? Da fada do dente. Ao invés de eu falar para o meu filho, não, filho, e explicar para ele qual é a verdade, eu vou falar, é mesmo, filho? Se botar o dente debaixo do travesseiro, aparece dinheiro. Caramba, que legal. Então bota, vamos ver. Aí no outro dia, eu vou acordar o meu filho logo cedo e vou falar, e aí, filho, vamos ver o dinheiro? Ele vai olhar lá e vai ver que está o dente. Eu não quero discutir a questão da fada do dente, isso é outra coisa, tá? Mas é fazer ele perceber, ele ver que o que ele acredita não é o real, que o que ele acredita não é o que funciona. Então, se quando seu filho grita, ele está gritando para você ouvir, e se quando ele grita você ouve, por mais que você diga que não é para gritar, você está ouvindo, está afirmando. Não sei nem se esse é o seu caso, tá? Mas quando você pergunta se ele grita é para você ouvir, se você está ouvindo, você está reforçando numa experiência, e uma experiência é muito mais forte do que uma informação. Então você, de repente, está dando a experiência para ele de que ele está sendo ouvido com o grito, mas você, apesar de estar dando uma informação que não é assim que se grita. Então, algumas sugestões que eu vou dar, você vê o que vale a pena. Primeiro, ignorar quando ele grita com você. Lógico que não quando ele grita com os outros. Mas quando ele grita com você, você ignora. E depois, quando ele fala calma, ou depois que passou o grito, deu ali uns 3, 4 minutinhos, vai lá e conversa com ele. Antes disso, conversa com ele. Então chama ele para conversar e fala, ó filho, a partir de hoje vai ser assim. Não é para gritar, não é para fazer isso, não é para fazer... Tá, quando você gritar, a mamãe não vai falar com você. Entendeu? Entendi. Tá bom. E aí ele vai começar a se lembrar. E quando você for conversar com ele, faz a mesma coisa que eu falei na resposta anterior. Faz ele responder para você, puxa dele, extrai dele as soluções. Filho, a gente falou que não é para gritar. Como que a gente fala com as pessoas? Filho, é para gritar com as pessoas? Filho, você gostaria que gritassem com você? E aí você vai fazer ele começar a pensar e naturalmente ele vai querer ser coerente com o que ele fala. E quando você fala dele não gritar com as outras pessoas, se ia gostar que gritasse com ele, você está também acionando a empatia nele. Então, se você fizer essas coisas, pode ajudar bastante. E quais são os ambientes que o seu filho tem aprendido a gritar? Então, poxa, hoje não, minto, ontem teve uma situação lá que o avô do Miguel, aqui em João Pessoa, falou alto com ele e ele falou, não grita comigo, vovô. A gente não grita com as pessoas. Quais são os ambientes que o seu filho tem ouvido gritos? Quais são os ambientes que ele tem aprendido a gritar e tem incorporado isso? Porque da forma como você falou, isso parece algo bem natural para ele, né? E se a criança vive em ambientes de grito, é natural que ela grite. De repente vocês não gritam com a criança, mas gritam um com o outro. Ou ela vê os pais gritando, ou vê as professoras gritando. A gente não está na escola nesses dias, mas teve uma escola que eu tirei o Miguel, eu ia lá buscar ele no final do dia, os professores gritavam bastante com as crianças. As crianças lá brincando, aquela zoeira toda, molecada, muita criança, e as professoras gritavam. E ele vai aprendendo que isso é normal, né? Então você já falou aqui que faz o combinado, você já falou aqui que conversa com seu filho, faz essas coisas, tenta extrair e cuida quais são os ambientes para evitar que ele viva nesses ambientes de grito. Vamos aqui para a próxima pergunta. Criança não aceita dormir no próprio quarto. A gente falou sobre isso em 2 lives aqui, né? Quantos anos tem seu filho?
não tem aqui na pergunta. Criança não aceita dormir no próprio quarto. Bom, eu vou falar aqui algumas coisas que a gente conversou na live de quarta-feira. Quarta-feira eu fiz uma live com a Gabriela. Ela é uma consultora de sono. Ela até falou desse cuidado que você tem que ter com treinamento de sono, que é diferente de consultoria do sono. Então ela foi muito veemente que jamais é para deixar a criança chorando e tudo mais. Esse foi o tema inicial da live. Mas o que ela falou e o que eu penso? Então ela falou para você ir colocar a criança para dormir. No seu caso, eu tenho a impressão que já é uma criancinha ali de 4 anos de idade. Então você começa a colocar ele no quarto, chama ele para conversar, diz como é que vai ser. Não fala para ele, vamos dormir, e depois que ele dorme você sai escondido do quarto, não. Porque ele vai acordar, vai ver que você não está lá. Então chama para conversar, fala como vai ser, o porquê que vai ser desse jeito, na linguagem dele, obviamente. E aí você vai, bota ele para dormir. Ele vai saber que quando que você vai dormir no seu quarto, ele vai dormir no quarto dele. Depois que ele dormir, você vai para o seu quarto. Adivinha o que vai acontecer? Ele vai acordar e vai lá, atrás de você, obviamente. E aí quando ele for lá, você leva ele para o quarto de novo e vai conversando, vai conversando, vai conversando. Agora, o que você pode fazer? Você pode dar experiências para o seu filho. Então, por exemplo, puxar um outro exemplo fora de educação de filhos também. Imagina, eu tenho um colega, ele casou com a esposa dele, obviamente, e ela não quer ter filhos. E sempre deixou muito claro para ele, olha, que a gente vai casar, eu não quero ser mãe. E tá ótimo, tá excelente. Se ela decidiu isso, poxa, tá ótimo. E ele é doido para ser pai. O que ele pode fazer se ele quiser convencê-la de se algum dia se tornar mãe? Melhor do que ele chegar para ela e começar a argumentar e mostrar todos os pontos positivos de ser pai e tudo mais, é ele proporcionar experiências positivas para ela. Então, se ele começa a conviver com casais que têm filhos e trazem experiências positivas, vai ser mais fácil dela despertar o desejo nela de ser mãe. Se ele vai conviver com casais que trazem experiências negativas de ter filho, aí vai reforçar mais ainda que ela não quer ser mãe. Então, quais são as experiências que você pode dar para o seu filho dele estar no quarto, dele dormir no quarto sozinho? Talvez desenhos que tem a criança dormindo sozinho, talvez historinhas que você mesmo pode criar, você mesmo pode inventar, você pode ver algum livro, mas jamais comparando. Nunca compare o seu filho. Apenas traga as experiências para ele. Porque se você compara, você coloca ele na defensiva, né? Normalmente as comparações acontecem com o outro sendo a referência positiva e o filho sendo a referência negativa. E aí você está passando a mensagem para o filho de que você gostaria que fosse o outro, não fosse ele. Isso é horrível. Mas se você traz essas experiências, e isso não é só para dormir no quarto não, isso é para tudo na vida. Você faz o seu filho viver experiências são mais fortes do que informações. Então faz todo esse processo que você já sabe, tenha paciência, leva para o quarto dele, conversa, alinha, tudo isso, respeita, puxa dele soluções. Filho, o que a gente pode fazer para você dormir no seu quarto a noite toda? Faz ele, de repente, ele pintar o quarto de uma cor que ele queira, de repente botar um desenho, uma colcha, tornar ali o lugar que ele vai dormir mais agradável para ele, com a autonomia dele. Tudo isso que você já sabe, e é um processo longo, é um processo talvez, depende da criança, né? Para algumas crianças vai ser mais longo, mas sempre respeitando, sempre vai lá, coloca ele no quarto dele, depois você volta para o seu, vai fazendo esse processo, conversando, dando bastante satisfação, que uma hora ele fica. Foi assim com o Miguel. Miguel com 3 anos começou a dormir no quarto dele, e aí foi quando eu e a Bárbara divorciamos, ele voltou para dormir na cama, a gente fez cama compartilhada, e aí ele voltou para dormir na cama, tá até hoje na cama, ele tá com 5. Aí agora chegou o momento que eu e a Bárbara entendemos que tem que botar ele no quarto dele de novo, e esse vai ser o processo que a gente vai fazer. Botar ele para dormir, contar a historinha, fazer todo o ritual dele dormir, ele sabendo que depois que ele dormir, a gente vai para o nosso quarto. E eu sei que ele vai acordar, que ele vai lá no nosso quarto, e repetindo esse processo, uma hora ele fica de boa. Agora, a criança precisa ter as demandas dela atendidas antes da hora de dormir. Porque muitas vezes a criança não quer dormir sozinha, mas não é por causa da hora de dormir. Às vezes ela não foi atendida nas suas demandas emocionais ou no seu gasto de energia. Às vezes ela não fez o que tinha que fazer durante o dia para realmente estar cansada para dormir, ou quer estar ali junto dos pais, não teve atenção suficiente. Então você precisa ver, talvez durante o dia, quais são as demandas que você precisa suprir no seu filho, para que na hora de dormir ele esteja confortável de ir dormir. Deixa
Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. E se você tiver alguma pergunta, não mandou lá no Stories, mas quiser mandar aqui nos comentários, pode mandar. E aí eu respondo aqui também. Tá já acabando, acho que me mandaram aqui. Não devo dizer à minha filha que ela é talentosa e especial? Não devo dizer à minha filha que ela é talentosa e especial? Eu nunca vou poder, aí a mesma pessoa, eu nunca vou poder elogiar uma boa atitude da minha filha se ela emprestar o brinquedo para a irmã, para incentivá-la. Tá, eu imagino que você esteja falando isso por conta de um post que tem no meu Insta. Imagino que é isso. Tem um post meu falando para não chamar o filho de inteligente, né? Eu acho que é isso. Então, se for isso, foi um post que eu fiz baseado num estudo da Carol Dweck com crianças ali em pré-adolescência, se eu não me engano, de 10 a 12 anos, que ela fez um estudo e ela viu que as crianças que recebiam elogios de identidade eram crianças que se tornavam que desistiam mais fácil das coisas. E as crianças que recebiam elogios de processo eram crianças que eram mais aguerridas, tinham mais garra. Cara, tarefa de casa para você. Esse post, se for isso mesmo, esse post é um recorte de um vídeo completo. Tem um vídeo aí de quase 40 minutos. O título do vídeo é As 2 lições que eu aprendi com Kobe Bryant que fizeram de mim um pai melhor. Tem ele no meu YouTube, não sei se tem no Insta, mas tem no YouTube. Então vai lá na minha bio, tem o link do YouTube lá. Cara, tarefa de casa. Vai no meu perfil, assiste esse vídeo. Ele é talvez o vídeo que eu mais gosto aqui do canal, é esse. E por que eu digo para você não elogiar a identidade? Então esse foi um estudo que as crianças desistiam mais fácil quando elas ouviam que eram inteligentes e as crianças que ouviam que eram esforçadas, que deviam ter se esforçado para conseguir cumprir uma demanda lá que foi dada para elas, elas tentavam mais. Elogie sempre o processo. Porque quando você fala para o seu filho que ele é inteligente, você está estabelecendo algo pontual. Ou você é ou você não é. Não existe a possibilidade de se tornar. Então, nesse estudo, as crianças que ouviram que eram inteligentes, elas não quiseram fazer os exercícios mais difíceis. Porque ela já era inteligente. Por que eu vou me submeter a, de repente, provar que eu não sou o que eu já estou rotulado de ser? E as crianças que ouviram que eram esforçadas, elas tentaram fazer os exercícios mais difíceis, porque elas entenderam que era um processo. Então, como que você pode elogiar o seu filho se ele empresta o brinquedo para a irmã para você exaltar? Ao invés de você falar assim, uau, filho, parabéns, como você é uma criança boa, eu estou orgulhosa de você. E aí ele fala, opa, isso aqui que eu fiz agrada a mamãe, óbvio que eu quero agradar a mamãe, então o meu estímulo não está dentro de mim, está fora. O meu estímulo é agradar a mamãe, é provar que eu sou uma criança boa, é pontual. Você percebe que é pontual? Agora se você fala, uau filho, você emprestou o brinquedo, olha como a sua irmã está feliz. Você percebe como você deixou a sua irmãzinha feliz? Você se sente bem porque você conseguiu ajudar a sua irmãzinha? Você percebe que é diferente? Não está fora o estímulo está dentro. Isso faz o seu filho ir se desenvolvendo. Então, no caso específico de emprestar o brinquedo para a irmã, você pode fazer assim. Ao invés de falar para o seu filho que ele é inteligente, você fala, uau, filho, você tirou nota 10 na prova. Você é inteligente sim, mas sabe por que você tirou 10? Porque você estudou, porque você é esforçado. E aí ele começa a perceber que o dia que ele tirar uma nota baixa, não precisa quebrar a ideia que ele tinha dele, não precisa romper com a certeza que ele tinha. É porque ele não se esforçou. E isso para a vida é fundamental, cara. Quantas pessoas abrem mão de tentar com medo de provar que não são? Quantas pessoas abrem mão de arriscar com medo do outro perceber que ela não é? E ela não precisa ser. Ela só precisa encarar a jornada para se tornar. Então, vai lá, tarefa de casa, vai no meu YouTube, busca esse vídeo, as 2 lições que eu aprendi com Kobe Bryant, que fizeram de mim um pai melhor. Fala bastante sobre isso. Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma pergunta aqui. Como controlar uma criança de 2 anos em lugares que elas precisem ficar mais quietas? É complicado, né? Diga a ela o que fazer, ao invés do que não fazer. Eu vejo os pais falando, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E eles não dão uma diretriz, uma orientação para a criança. E, sobretudo, espere que a criança se comporte como criança. Eu sempre falo muito essa frase. A criança precisa se comportar como criança para, quando se torne adulto, se comporte como adulto. E para uma criança,
é difícil ficar parada. Então, a Organização Mundial da Saúde fala que uma criança não deve ficar contida por mais de uma hora, não deve ficar paradinha por mais de uma hora. E aí ela chega na escola, tem a aula lá que ela tem que ficar parada por mais de uma hora, então ela não deve nem ficar no carrinho, quando acordada, tá? Quando acordada ela não deve nem ficar no carrinho, sentada, parada, por mais de uma hora. Aí a escola mete a criança parada lá, a criança fica inquieta e não é para ela ficar parada, ainda mete um rótulo nela de TDAH, hiperativo. Não, criança precisa se mexer, criança precisa se movimentar. Saiba que faz parte de ser criança. Então tenha expectativa de comportamentos infantis para o seu filho, porque ele é uma criança. E direcione, ao invés de falar o que não fazer, fale o que fazer, vai ficar mais fácil. E busque lugares onde tenha coisas para a criança fazer, né? Então eu tenho um filho pequeno, vai ser difícil eu ir para um restaurante que não tem um parquinho. Para mim é critério básico de escolha de restaurante, é um restaurante que tem um parquinho, para eu ficar mais sossegado também, para eu poder curtir mais ali a refeição, poder curtir mais o bate-papo com os amigos, porque eu estou direcionando meu filho ao que fazer, ao invés dele ficar sentado, parado, que vai ser um saco para ele, um monte de adulto conversando, os assuntos totalmente desinteressantes. Então coloque isso talvez como critério para você. Deixa eu ver se tem mais algum aqui e aí eu parto para os comentários. Eu me separei do pai do Caio e a gente pensa diferente. Eu respondi uma bem parecida aqui, tá? Então tem um vídeo meu de uns 40 minutos também falando sobre educação de pais divorciados ou pais dentro de casa, mas que pensam diferente. Que o vencedor das brigas seja a criança, não seja você, nem seja o pai do Caio. Então, tarefa de casa, vai lá no meu YouTube, busca esse vídeo, eu não lembro o título dele, mas tem lá bastante falando sobre os impactos, tudo com base em estudo científico, os impactos que causa na criança quando os pais não se dão bem. Isso é bem sério, bem grave. Gente, as perguntas que me mandaram acabaram. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Se você tiver perguntas para fazer, pode ir fazendo. E depois a gente encerra a nossa live de hoje. Sexta-feira, que eu estou agoniado querendo sair, mas tem que ficar em casa. Meu filho de 2 anos dorme com a gente. O irmão de 7 meses dorme no quarto dele sozinho. Taninha Viana. As crianças, elas não precisam... As crianças são diferentes. Indivíduos são diferentes. Tem criança que é mais desprendida mesmo. Tem criança que é mais colada. Saiba que um mamífero querer estar próximo, querer dormir perto dos pais é perfeitamente natural. Então, pegue essas dicas que eu falei aqui ao longo da live, o que você pode fazer para botar ele para dormir sozinho. Cuide da alimentação dele, então para que à noite, isso foi a Gabriela, a consultora do sono, que falou na live de quarto. Alimentação para que à noite, comidas que deem gases. Então está chegando perto da hora de dormir, couve-flor, feijão, essas comidas que dão gases, que pode ser que ele acorde e tenha dificuldade de dormir. Rotina, crie uma rotina, criança à noite é para estar dormindo. Cara, 10 horas da noite já é para a criança estar dormindo. O ideal é que 7, 7 e meia, 8 horas ela vai dormir. Dependendo da fase, ele tem demandas de sono. Eu coloquei no grupo do Telegram, quarta-feira, a necessidade média de sono das crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma criança de 2 anos, se eu não estiver enganado, é ali umas 14 horas por dia. Então tem ali talvez uma sonequinha depois do almoço e depois já a hora de dormir. Mas essas coisas que eu falei aqui podem ajudar bastante você. A Giuk falou aqui: André, você é um paizão, obrigado. É impressionante ver o quanto você é um ousado nessa função de pai para ajudar tanta gente. Obrigado, brigadão, obrigado de coração. Isso é esse contribuir faz bem para mim também. É uma parada meio que vai se alimentando. A gente planta e colhe também. Valeu. Gente, por hoje é isso. Obrigado pelos comentários. Obrigado a você que mandou sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa, pode me chamar lá no direct, a gente bate um papo. Se quiser conteúdo exclusivo, tem no canal do Telegram. Eu sempre trago conteúdos extras lá. E semana que vem eu estou fazendo a série Forjando Filhos para a Vida. Eu trabalho muito nessa série a nível de identidade. Lá eu consigo falar de maneira mais profunda o que você precisa fazer para construir no seu filho uma criança segura, forte emocionalmente, que respeita os pais, para que ela possa buscar a própria melhor versão dela. E às vezes pequenos erros, pequenos deslizes de pais que amam os filhos, coisas simples que os pais cometem, podem estar criando filhos inseguros,
filhos que se distanciem de si mesmo. Então vai lá, se você quiser participar da série, vai ser de graça, tem um link para inscrição lá no meu perfil, lá na minha bio, vai lá, clica, a série é Forjando Filhos para a Vida, se inscreve, participa, vai ser muito legal, beleza? Valeu, gente, forte abraço, valeu, Carol, um abração para você, para a Julinha e para o Márcio. Até segunda-feira, terça-feira, 15 horas, a nossa live. Segunda-feira é o primeiro episódio da série Forjando Filhos para a Vida. A gente se encontra aqui novamente. Valeu, abraço, tchau.